Então agora vamos ver outro método, tá? Dessa vez utilizando um software para encontrar um kanji. O kanji que nós vamos encontrar vai ser esse daqui, tá? Que ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traços, tá? 9 traços, certo? O nosso radical seria essa parte aqui, tá? Que teria 1, 2, 3 traços, certo? Então, em primeiro lugar, nós precisamos do software, tá? O software pode ser encontrado no Google, tá? Que seria o digitando NJ Star Japanese, certo? É o primeiro que aparece, da versão 5.30, tá? Seria esse software, tá? Ele seria uma espécie de editor de texto, tá? Mas pronto para escrever em japonês. É possível fazer o download aqui. O download é gratuito, tá? Mas a versão dura apenas 30 dias, depois perde algumas funções, tá? Aqui ainda diz que a versão registrada ainda fornece algumas funções a mais, certo? Mas aqui no caso não estou usando a versão registrada, certo? Então aqui, abrindo o programa, tá? Começa, ele abre uma página, tá? Com alguns exemplos de fontes em japonês, tá? Mas daqui, tá? Não vamos ver agora, tá? Clicar agora em New, tá? Abrir uma página em branco, tá? Para buscar algum kanji, nós utilizamos, tá? Esse botão aqui, tá? Que seria radical, tá? O nosso radical era este aqui, certo? Tinha 3 traços. Então aqui, tá? Dentre os de 3 traços que começam aqui, nosso radical seria esse aqui, certo? Aqui, tá? Ainda é possível limitar o número de traços. Nosso kanji, ele tem 9 traços. Então aqui é possível, por exemplo, colocar de 9 a 10, tá? Então olha, seria esse daqui. Apesar que nesse caso, como o radical apresenta poucos kanjis, não é difícil de achar dentro dessa lista, mas aqui é possível limitar também, tá? Clicando aqui, tá? Kanji Info, tá? Aparece aqui as leituras. Leitura on-ken ou kon, leitura com tateru, tate, date ou tatsu, tá? As leituras também aparecem em Romaji, tá? E inclusive o pinyin, que seria a leitura chinesa, certo? Aqui, ainda, além de ver as leituras, também é possível procurar algumas palavras que contêm esse kanji, tá? Clicando aqui em Dictionary, aqui aparece uma lista, tá? De todas as palavras que apresentam esse kanji, tá? Aqui a ordem é que acaba sendo um pouco difícil, tá? De lidar, tá? Mas aqui começa, tá? Com os que começam com esse kanji, e depois vai tendo alguns, tá? Que vão aparecendo, tá? Em que o kanji vai aparecendo no final ou no meio do kanji, certo? Que no meio da palavra, perdão. Então aqui seria uma forma de buscar. Além disso, também da mesma forma que nós fizemos antes, tá? Aqui também seria possível também colocar essa segunda parte na busca, para refinar a busca, que seria essa daqui, ó. Então, ó, apresenta, seriam 6 traços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então aqui, colocar, buscar dentro dos 6 traços, tá? Aqui, ó, essa parte. E aí limita a só um kanji, tá? Se botasse mais, ainda teria alguns outros, tá? Mas também é outra forma de limitar para buscar um kanji, certo? Aqui, outra forma, tá? De buscar, aí seria buscar buscar qual kanji para uma determinada leitura. Aqui no caso, A, O, I, tá? A forma seria, tá? Ou buscar aqui, é possível ir na Tools, tá? E Dictionary,
tá? E buscar aqui, tá? Mas aí não seria tão prático. O ideal seria digitar aqui, tá? Aqui ele apresenta várias opções de input. Kana, que não nos ajuda, tá? ASCII também não nos ajuda, tá? Que nós vamos utilizar é input ROMADI, tá? Então, por exemplo, ali a leitura A, O, I, certo? Então, A, O, I. É possível ver aqui a leitura aqui embaixo e ele traz várias opções de kanji, certo? Então aqui tá, temos essa, tá? É possível aqui então ver em inglês, tá? Num pop-up, tá? O que seria o significado de cada uma dessas leituras. Só tem que ter algum cuidado que algumas não são, algumas não trazem explicação, tá? Por exemplo, essa daqui, tá? Esse AOI, tá? Seria um nome, tá? Então aqui acaba não trazendo explicação, então é importante ter cuidado. Aqui tá pegando algum kanji que tenha, por exemplo, simplesmente A, tá? Que apresenta um número bem grande de kanjis, aparece uma setinha aqui do lado, tá? Mostrando uma lista, tá? Se quiser escrever esse AOI, tá? Por exemplo, nós queremos escrever, esse daqui seria o kanji mais comum, tá? É o que é o indicado por P, tá? Aqui na pop-up. Se nós quisermos escrever ele, nós podemos clicar aqui, ou então AOI, tá? Aqui, como ele foi utilizado, ele passou de 3 para 2, tá? Então, ao invés de clicar aqui, nós podemos simplesmente digitar 2, certo? Então, esse seria o método do NJ Star Japanese, certo? Então, até a próxima.